Olá, boa noite. Boa noite. PSDB, DEM e PMDB recorrem ao Supremo para anular a parte do impeachment que libera cargo público para Dilma. E Dilma se diz condenada à pena de morte política. E estranha a votação dupla com 2 resultados diferentes. Para Temer, não importa se a decisão do Senado foi certa ou errada, porque a questão já passou do plano político para o jurídico. Em São Paulo, novo protesto pró-Dilma termina mais uma vez em confronto entre polícia militar e manifestantes. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Esse time é feito de muita garra, de muita vibração. Esse time é feito de força, dedicação. É feito de guerreiros, vencedores. Gente que vai lá e faz história. Petrobras, há 15 anos apoiando o esporte olímpico brasileiro. Como prefeito de São Paulo, vou dedicar todo o meu tempo e toda a minha energia para acelerar as mudanças que a população tanto deseja. Na saúde, na educação, mobilidade urbana, habitação, segurança, geração de empregos e oportunidades. Há muito por fazer. Por isso, me licenciei do comando das minhas empresas. Pelos próximos 4 anos, meu foco é um só: tirar São Paulo do vermelho, com gestão, planejamento, eficiência e muito trabalho. Bom te ver no Todo Seu. Minha missão é a defesa dos menos favorecidos. Como vereador, escolhi ficar do lado de quem mais precisa. Este trabalho não pode parar. Preciso do seu voto para continuar nossa luta. Por uma São Paulo melhor e mais justa, no Eminonato 22401. Tenho uma história na administração pública, principalmente em subprefeituras. Sempre busquei soluções para os moradores de áreas carentes. Como vereador, vou fazer muito mais. São Paulo precisa de gente que faz a diferença. Isaac Félix, 22678. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. As mulheres enfrentam muitas dificuldades, mas na periferia os desafios são bem maiores. Eu tenho um filho de 4 anos e não consegui uma creche ainda. E fora as mães que ganham pouco, têm que pagar a perua, não tem jeito. Vai e volta? Não vai nem volta. Eu assumo o compromisso de criar, em 1 ano, 50 mil novas vagas nas creches e resgatar o vai e volta. Com as novas faixas e corredores que eu criei, o ônibus ficou mais rápido e as pessoas ganharam tempo e mais tranquilidade. O bilhete único mensal, a passagem ficou mais barata para quem usa mais. Por 30 dias, você usa quantas vezes quiser, inclusive no final de semana. Os estudantes conquistaram o passe livre estudantil, ou seja, eles têm direito agora à educação gratuita, incluindo o transporte. E as pessoas com mais de 60 anos deixaram de pagar passagem. Isso é fazer diferente. Em viagem à China, presidente Michel Temer diz que a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma agora é uma questão da justiça. Temer deu a declaração em Xangai, onde participou de encontro entre empresários chineses e brasileiros. Se o Senado tomou essa decisão, certo, errado, não importa, o Senado tomou a decisão. E parece que ela está sendo questionada agora juridicamente. Né? Então ela sai agora do plano exclusivamente político para o quadro de uma avaliação de natureza jurídica.
Durante a sessão de quarta-feira, o Senado analisou separadamente a cassação do mandato e a manutenção dos direitos políticos de Dilma. A medida foi criticada por juristas e ações no STF, tanto de grupos civis quanto de políticos, questionam a decisão. Temer afirmou ainda que o fato de Dilma ter o direito de ocupar um cargo público é um pequeno embaraço, porém o fato não afeta a estabilidade do governo. Em Xangai, Temer destacou que essa é a sua primeira missão oficial como presidente. No evento, empresários chineses anunciaram um investimento de 10 bilhões de reais no Brasil. Temer disse que o país vai superar a crise econômica. Eu quero dizer que o Brasil, nesses últimos tempos, levantou-se e superou toda e qualquer crise que se esboçava no horizonte. Portanto, foi isso que começamos a fazer. Depois, a comitiva presidencial foi para a cidade sede do encontro do G20, grupo das maiores economias mundiais, que começa domingo. Temer se reuniu por 40 minutos com o presidente chinês Xi Jinping. A ex-presidente Dilma, em entrevista à imprensa estrangeira, disse que achou estranhíssima a dupla votação no julgamento final do Senado que aprovou a cassação, mas manteve a elegibilidade dela. Dilma destacou ainda que a aprovação do seu afastamento do governo representou sua pena de morte política e a decisão que a autorizou a ocupar funções públicas não atenua isso. Eu acho que é estranhíssima essa dupla votação. Essa discussão aqui, senão vocês não tinham me perguntado, né? Vota de uma vez um jeito, vota da outra vez outro jeito. É no mínimo estranho. Em Minas a gente ficaria desconfiado, nós somos um povo muito desconfiado, nós mineiros. Nem sempre, né, a estrada dos votos é uma estrada de ferro. Retinha, acho que ela é muito tortuosa. Em outro trecho, Dilma afirmou que não tem projeto político, mas vai fazer oposição a Temer. Eu não tenho um projeto político no sentido que eu entendi que ele estava me perguntando, eleitoral. Eu não tenho isso elaborado nem nada. Agora, eu tenho um projeto político, eu farei oposição a esse governo, independentemente do lugar que eu esteja. PMDB, PSDB, DEM, PPS e Solidariedade, que são da base do governo Temer, entram com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar a votação do impeachment que manteve os direitos políticos da ex-presidente Dilma. A decisão de entrar com o recurso veio após intensa negociação. O receio era de que a disputa judicial poderia anular todo o julgamento do impeachment no Senado. Na ação, os partidos pedem que Dilma fique impedida de ocupar funções públicas e que o STF considere inconstitucional o destaque apresentado no Senado, que permitiu que a votação fosse fatiada. No Supremo, já há pelo menos 10 ações que questionam a votação do impeachment. Pelo menos 8 são sobre a decisão que manteve os direitos políticos de Dilma. Estes recursos serão analisados pela ministra Rosa Weber. Outras 2 ações são a favor da ex-presidente. Uma delas foi protocolada pela defesa da petista, que pede a anulação do julgamento e que até a análise definitiva do Supremo, o presidente Michel Temer volte a ocupar o cargo interinamente. Esta ação será analisada pelo ministro Teori Zavascki. O outro recurso em benefício de Dilma foi protocolado pelo advogado Edgar Antônio dos Santos. Ele quer a suspensão de todos os efeitos do processo de impeachment. O advogado alega que os senadores estão impedidos de julgar Dilma e cita as investigações da Lava Jato. O pedido está com o ministro Edson Fachin. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, do STF, evitaram comentar a decisão do presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, que determinou a divisão da votação do impeachment de Dilma Rousseff. Ações que tramitam agora no STF questionam o assunto e o fato de Dilma manter os direitos políticos. Barroso afirmou que não comenta julgamentos que ainda não aconteceram. Fux foi na mesma linha e disse que seria precipitado falar sobre o assunto. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que a divisão da votação era um episódio bizarro. O também ministro Celso de Mello disse que não é possível separar o impeachment da perda dos direitos políticos. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. É infinita a capacidade da política de criar confusões. Em vez de pacificar a guerra do impeachment, o Senado transferiu o conflito para o Judiciário. Os senadores tinham 2 alternativas. Ou eles cassavam o mandato de Dilma, impondo à personagem um banimento da vida pública por 8 anos,
ou eles inocentavam a presidente, devolvendo a ela o trono. Os senadores resolveram adotar o único caminho não previsto na Constituição. Eles cassaram Dilma, mas mantiveram intacto o direito de ela ocupar funções públicas. Com isso, mantiveram acesa a instabilidade política. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já esperavam por um recurso de Dilma contra a sua cassação. E a tendência do tribunal era de negar este recurso sob o argumento de que não cabe ao Supremo interferir em decisões autônomas do Senado. Mas agora há também os recursos contra o pedaço do julgamento que manteve Dilma apta a exercer funções públicas. E alguns ministros já não sabem se podem ignorar também esses recursos. Em tese, está tudo em aberto. O Supremo pode simplesmente manter as decisões do Senado, pode anular apenas o pedaço do julgamento que é flagrantemente inconstitucional ou pode, no limite, mandar repetir todo o julgamento. A Justiça, como sabemos, é uma loteria togada. Boa noite. E pelo 5º dia consecutivo, São Paulo tem manifestação pró-Dilma e contra o presidente Michel Temer. Desta vez, o ato foi em Pinheiros e terminou em confusão. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Sabrina. Olha, essa confusão agora está dispersa aqui pela região de Pinheiros. Os manifestantes se dispersaram e a polícia agora tenta conter alguns focos dessa manifestação que acabou mais uma vez em confusão. O ato começou por volta de 6 horas da tarde no Largo da Batata, aqui em Pinheiros. Os manifestantes tentaram negociar com a polícia, pediram que queriam caminhar até a Praça Benedito Calixto. Mas depois de bastante tempo, a polícia negou, disse que precisava ter sido avisada anteriormente e que naquele momento não seria possível. Os manifestantes ficaram praticamente cercados pela tropa de choque dos dois lados da Brigadeiro Faria Lima e acabaram saindo por uma terceira rua pela Cardeal Arco Verde e chegaram aqui na Rebouças, onde nós estamos agora. Os manifestantes aí já bem em número menor, segundo o ato. Os manifestantes seriam 3.000 pessoas, a polícia não deu uma estimativa, mas nesse momento já era um número bastante reduzido. Eles vieram aqui para a Avenida Rebouças, ainda tinha muita gente voltando para casa, eles acharam fogo no lixo e ainda também tiveram alguns danos aqui pelo caminho, por exemplo, esse ponto de ônibus com todos os estilhaços de vidro aqui quebrado, tudo quebrado por aqui, com a passagem dos manifestantes. Pelo menos 4 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia de número 14. Agora, falando em manifestação, esse já é o 5º dia com protestos contra o presidente Michel Temer e a favor da ex-presidente Dilma Rousseff. No domingo está confirmada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou, vai ter manifestação na Avenida Paulista a partir das 4h30 da tarde e, segundo a Secretaria, não haverá problema, como tinha sido anunciado. Isso porque a passagem da tocha paralímpica vai ser no horário mais cedo. Então, não vai coincidir os dois eventos. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Sabrina. Boa noite. E após o impeachment de Dilma, o PT voltou atrás e defendeu novas eleições. O tema foi discutido numa reunião aqui em São Paulo. A primeira reunião da cúpula do PT, depois do impeachment, foi liderada pelo ex-presidente Lula. Alguns parlamentares também participaram da discussão sobre os rumos da legenda no papel de oposição, ao qual o PT está de volta 13 anos depois. A executiva nacional do partido anunciou que vai defender a realização de novas eleições presidenciais. A decisão representa um recuo do partido, que foi contrário à proposta da presidente cassada Dilma Rousseff de consultar a população sobre o assunto num plebiscito. O PT não explicou como vai propor essa nova eleição. Disse apenas que pretende debater com outras forças e revelar os detalhes no futuro. O que vem sendo articulado por Lula é a criação de uma frente integrada por partidos, sindicatos, movimentos de esquerda, intelectuais e artistas para atuar na oposição ao governo Michel Temer. Hoje, a executiva do PT repudiou a ação da PM contra manifestantes, considerada violenta. O partido emitiu uma nota em solidariedade à estudante da Universidade Federal do ABC,
Débora Fabri, atingida no olho esquerdo durante uma das manifestações. O presidente da legenda disse que uma nova eleição agora é necessária porque a conjuntura mudou. Agora, diante de um governo que não tem voto, que usurpa o poder, que assalta o poder, nós achamos que a única maneira de restabelecer a democracia no país é através do voto popular, nos associando à ideia que tem que ser discutida com outros setores, partidos e frentes, para materializá-la e ver quais são os melhores instrumentos de uma campanha por eleições diretas já. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém com o juiz Sérgio Moro a denúncia contra o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, em que eles são suspeitos de ocultar a propriedade de um triplex em Guarujá. O imóvel teria sido reformado e mobiliado pela empreiteira OAS. Nesta denúncia do Ministério Público de São Paulo, Lula é acusado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os promotores pediram ainda fixação de medidas cautelares e prisão preventiva de Lula. Esses pedidos aguardam a decisão de Moro. Também foram denunciadas outras 14 pessoas, entre elas o filho do casal, Fábio Luiz Lula da Silva, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou por unanimidade o recurso da defesa de Lula contra a decisão da juíza da primeira instância, Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, que declinou competência e encaminhou a denúncia ao juiz Sérgio Moro em março. O desembargador Nuevo Campos, relator do recurso, ressalta que o caso aponta para a existência de robusta conexão com os fatos apurados na operação denominada Lava Jato, em trâmite perante o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. O relator lembrou ainda que pelo menos 3 dos denunciados, Lula, Vacari e Léo Pinheiro, já são investigados na Lava Jato. Na semana passada, Lula e Marisa Letícia foram indiciados pela Polícia Federal em Curitiba, também pelo caso do triplex. O ex-presidente foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Marisa por corrupção e lavagem de dinheiro. O indiciamento também aponta pagamento feito pela OAS para armazenar bens de Lula. Em nota, os advogados de Lula afirmam que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em nada altera os questionamentos já apresentados pela defesa do ex-presidente, que questiona a competência da Justiça Federal de Curitiba para investigar aspectos relacionados a um apartamento situado em Guarujá. O texto reitera que Lula e seus familiares não são proprietários de qualquer apartamento no edifício Solares, em Guarujá. Senador cassado Delcídio do Amaral formaliza a denúncia contra o ex-presidente Lula, segundo o site do jornal O Globo. Desde março, Delcídio aponta Lula como chefe do esquema de desvios da Petrobras, que teria o objetivo de comprar apoio político partidário quando ele era presidente do país. Lula sempre negou essas acusações. Segundo o Globo, Delcídio, que é relator da Operação Lava Jato, prestou depoimentos sobre Lula na quarta-feira e também ontem à Polícia Federal de Curitiba. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Bom fim de semana, até segunda, Gabriel. Tchau, Tássia, até segunda. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado pela companhia, tenham uma boa noite e fique agora com o Rony Von, todo seu. Tchau. Tchau. Confira um bate-papo sobre música com o cantor Paulo Ricardo em 5 discos. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu.